Meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Ai, que ótimo! Sejam bem-vindos a mais uma aula, tá? Hoje, meus amores, é sexta-feira, dia 19 de junho, tá certo? E nós estamos aqui para nossa última aula antes do nosso recesso junino. A gente vai dançar forró, mas esse ano daí de casa, tá bom? Todo mundo em sua casa, prepara umas comidinhas típicas, um milho, uma pipoca, uma laranja, uma pamonha, tá certo? E faz a festa junina aí de casa, tá bom? Nós teremos, meus amores, o nosso encontro à distância, não é mesmo? Dia 22, lá na escolinha, que é o Drive Tour. Vocês vão passar e a gente vai poder matar um pouco dessa saudade, tá certo? Mas hoje a gente ainda tem uma atividade de revisão. E hoje, meus amores, a nossa revisão é de geografia. Então já peguem, meus amores, a atividade de vocês xerocada, se acomodem, peguem o material que agora a gente vai resolver. Vamos lá? Além também de revisar os assuntos que a gente já estudou. Vamos lá? Olhem, meus pequenos, na atividade de vocês, o número 1 tem aí uma poesia de Vinícius de Moraes. É uma poesia bem conhecida, fez parte da infância da Pro e eu acredito que todo mundo conhece. Vamos lá fazer a leitura? O título, meus amores, é A Casa e diz assim: era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa, ó, não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, ó, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Então, meus amores, olha que legal, divertida, né? É de Vinícius de Moraes. Dizem até que essa poesia se trata de um ovo, porque o ovo é a casa da gema, né? Ele quem abriga, ó, o ovo abriga a gema, que é uma célula que vai dar origem a um pintinho, tá certo? Mas vamos lá responder agora o que vai ser solicitado. Olha, meus amores, aí agora tá pedindo para vocês escreverem sobre a sua casa e o jeito que vocês vivem, o jeito de viver. Então, na letra A, pergunta: como é a sua casa? Vocês irão responder: ela é grande, pequena, quentinha, aconchegante, fofa, o que vocês quiserem. Vocês irão descrever aí a casa de vocês, como vocês acham que ela é, tá bom? Na letra B, ela tá perguntando quantos cômodos tem. Lembra que a Pro fez aquele vídeo explicando sobre o interior da moradia, que tem vários cômodos, por exemplo, o quarto, o banheiro, a cozinha, a sala, a área de serviço, enfim. São os cômodos da casa, não é mesmo? Que serve pra gente preservar ter um pouco de privacidade, não é mesmo? Ter os lugares corretos para fazer determinadas atividades, tudo isso ajuda, não é mesmo? E vocês irão contar quantos cômodos tem na casa de vocês e vocês irão escrever o número e responder, tá bom? Na letra C, tá perguntando quem mora com você. E aí, vocês moram com o papai, com a mamãe, com a vovó, com a titia, com a madrinha? Escrevam aí, meus amores, com quem vocês moram. Combinado? Na letra D, tá perguntando em que lugar da casa você costuma brincar? E aí, gostam de brincar onde? Lá no hall de entrada, na sala, na cozinha, no quarto? Respondam aí pra Pro. Na letra E, tá dizendo em que lugar você faz as tarefas da escola. E aí, resolvem as atividades em que lugar da casa? Na cozinha, na sala, no escritório, no quarto? Será que no seu quarto tem um lugarzinho de estudo que você realiza lá? Vocês irão responder, combinado? E a letra F pergunta o lugar da casa que você mais gosta. Se a Pro fosse responder, a Pro ia colocar aqui: é o meu quarto. Porque a Pro ama o quarto da Pro. Mas vocês aí vão responder. Será que gostam mais da cozinha, da sala, do quarto da mamãe, do seu quarto? Escrevam aí, tá bom? Agora, meus amores, a gente tem a letra
G, que diz assim: quem mantém a casa limpa e organizada? E aí, quem é que deixa a casa bem organizada e limpinha? É a mamãe, é o papai, é a moça que trabalha. Vocês irão escrever, combinado? Agora, meus amores, na letra H diz assim: o que você faz para ajudar na limpeza da casa, para ajudar em casa? Vocês arrumam o quarto, arrumam os brinquedos, os livros, fazem o quê? Contem aí pra Pro. Tô esperando, tá bom? Agora tem o número 2. O número 2, meus amores, diz assim: todos os seres vivos precisam de abrigo contra o frio e o sol. Por isso, desenvolvem suas moradias. Sabendo disso, responda. Olhem, a gente sabe e a gente estudou também que a nossa moradia é um lugar de segurança, de abrigo, de tranquilidade, não é mesmo? Então a gente tem a nossa casa para se proteger do frio, da chuva, do sol quente, do vento, não é mesmo? E assim como nós seres humanos, os animais também precisam de um lugar para morar e se proteger. E aí, agora tá perguntando, olha, a moradia do passarinho. Meus amores, o passarinho, ele mora onde? Pensa. O passarinho mora no ninho, é lá que ele se abriga e abriga também os seus ovinhos, não é mesmo? Então a gente vai escrever, ó, ninho, porque a moradia do passarinho é o ninho. Agora, a casa da aranha. E aí, a aranha mora onde? Ela se abriga onde? Na teia. Muito bem, vocês sabiam que a teia é muito resistente ao sol e à chuva? Pois é. E por último, meus amores, a gente tem aí os esquimós. Os esquimós, aquelas pessoas que vivem no gelo, no frio. Como é que chama a casa onde eles moram? Quem lembra? No iglu. Muito bem, então a gente colocou, ó, iglu, tá certo? Então a gente sabe que a moradia do passarinho é o ninho, da aranha é a teia e dos esquimós é o iglu, tá bom? Vamos agora ao número 3, vamos lá? Diz assim: marque com um X o que você pode e deve fazer pelo seu bairro. Olha, meus amores, aqui agora a gente vai falar um pouco sobre o bairro, certo? Que a gente estudou bastante, não foi mesmo? Então, o bairro está inserido dentro da cidade. E dentro dos bairros a gente encontra as ruas, que facilita a localização, não é mesmo? A gente viu também que um município pode ser formado pela zona rural e pela zona urbana. E que os bairros e as ruas estão inseridos onde, gente? Na área urbana. Muito bem. Agora a gente vai marcar. O primeiro parênteses diz assim: não jogar papéis na rua. A gente deve jogar papel na rua, gente? Porque além da gente estar sujando o ambiente, não é mesmo? Deixando o ambiente sujo, a gente está prejudicando também o meio ambiente. Então, ó, não devemos. Então, vamos marcar um X, porque não podemos jogar papéis nas ruas, tá bom? O próximo diz assim: não tirar flores dos jardins. Olha, meus amores, quando a gente retira uma flor de uma plantinha, a gente está interferindo na reprodução daquela plantinha. Lembra que a gente estudou lá em ciências que a flor é responsável pela reprodução de algumas plantas? Pois é, quando a gente retira as flores, a gente também deixa a planta tristinha, deixa o ambiente desanimado, porque, ó, as flores embelezam o ambiente, não é mesmo? Então, a gente não deve, ó, retirar as flores do jardim. Então, a gente vai marcar. O próximo diz assim: não pisar na grama dos jardins. Quando a gente pisa na graminha, a graminha ela fica toda murchinha, não é mesmo? E toda machucada. Pois é, porque ela também é uma plantinha. E a gente acaba machucando as folhinhas, os caules da grama. Pois é, então a gente não deve pisar nas gramas, não é mesmo? Porque elas embelezam também, assim como as flores, tá bom? Então, ó, não pisar na grama, tá bom? Agora, meus amores, temos aí: não escrever nas paredes das casas. A gente pode, gente, escrever nas paredes das casas, da nossa casa e da casa dos nossos vizinhos?
Não pode, não é mesmo? Então vamos marcar um X, porque não devemos fazer isso. Agora, meus amores, do outro lado tem não jogar cascas de frutas nas ruas. Podemos, gente, jogar. Se a gente não pode jogar papel, que é um lixo reciclável, a gente pode jogar o lixo orgânico, que são as cascas de frutas, cascas de ovos, restos de comida. Podemos? Não é mesmo? Vai deixar o nosso bairro, a nossa rua com aspecto sujo. Não devemos. Lixo é no lixo, não é mesmo? Então vamos marcar. Agora, meus amores, tem aí não estragar os brinquedos do parque. A gente deve fazer com que os brinquedos estraguem? Não, né? Porque se a gente estragar, a gente não vai conseguir brincar e também as outras crianças do bairro ou da sua rua também não vai conseguir desfrutar do brinquedo. Então a gente não pode estragar. A gente tem que fazer ter zelo, tá certo? A gente tem que brincar com cuidado para que os brinquedos não estraguem, ok? Vamos marcar. Agora tem aí, escrever em muros. Devemos, meus amores, escrever nos muros das casas, da sua rua ou do seu bairro? Não, né, gente? Não pode, então aí a gente não vai marcar, ok? E por último a gente tem ser amigo dos moradores. A gente tem sim, né, meus amores, que ser amigo de todo mundo, fazer amizade, porque a amizade é muito bom. A amizade gera também amizade, então a gente deve ser amigo? Sim, que aí a gente vai viver num ambiente muito mais agradável, não é mesmo? Sem discussão, sem briga, tá bom? Ok, então terminamos o número 3, vamos agora ao número 4. Olha, meus amores, temos aí o endereço é muito importante para facilitar a localização, pois facilita a localização. Desenhe a sua rua, indique a sua residência pintando-a e escreva o endereço completo. Vocês têm aqui esse espacinho, ó, que vocês irão, meus amores, desenhar a sua rua. Se na sua rua, do lado da minha casa, tem uma loja, aí vocês desenham a sua casa e a loja. Do outro lado tem um terreno baldio. Desenhem a sua rua e pintem somente a casa de vocês, tá certo? Para indicar que ali é a sua casa, combinado? E depois, ó, vocês irão escrever o endereço, o nome da rua, do bairro, o nome da cidade, o nome do estado, que é o estado da Bahia, e também o CEP, combinado? Então, ó, escrevam aí tudo direitinho para provar se estão afiados no endereço da casa de vocês, que a Pro quer ver, tá bom? Então, capricha também no desenho, combinado? O número 5 diz assim: para que uma casa seja edificada, o trabalho de vários profissionais são necessários. Ligue o profissional à sua atividade. Olha, meus amores, a gente tem aí de um lado, na primeira coluna, os profissionais. A gente tem o encanador, o marceneiro, o engenheiro e o pedreiro. E do outro lado a gente tem as atividades que eles realizam. A gente vai ligar para cada um, tá bom? Porque, meus amores, a gente sabe que a casa, ela não vai ser construída sozinha, não é mesmo? A gente precisa de pessoas que trabalhem para que a casa seja construída e fique do jeitinho que a gente quer, não é mesmo? Então, vários profissionais são necessários para que isso aconteça. E foi o que a Pro acabou de falar. Então, vamos lá relembrar as funções de cada um. O encanador, meus amores, encanador, a gente lembra de cano. Cano a gente lembra de água, né? Cano de água. Então, o encanador, ele cuida do material, do material hidráulico, que vem, hidráulico, relacionado à água, tá certo? Então, a gente vai ligar, o encanador coloca o material hidráulico. Coloca os canos da pia, do banheiro, do chuveiro, tá certo? Depois a gente tem o marceneiro. O marceneiro é aquele profissional que trabalha com madeira, tá bom? Além dele colocar as portas e janelas, ele também pode produzir móveis planejados, sob medida, tá certo? E aí a gente vai ligar, o marceneiro coloca as portas e as janelas, tá ok? O engenheiro, meus amores, o engenheiro que faz o quê? Quem lembra? Os cálculos, isso mesmo, para ver se uma determinada
uma determinada estrutura cabe naquele determinado local, se aquela quantidade de materiais vai conseguir segurar toda a estrutura de uma casa, que pode ser grande, que pode ser pequena. Então, o engenheiro calcula tudo direitinho para ver se tem condições daquela moradia ficar de pé e em segurança. Então, a gente vai ligar, ó, o engenheiro faz os cálculos, isso aí. Agora, meus amores, o pedreiro, o último, mas não menos importante, é ele quem faz o quê? Com toda a orientação do engenheiro, ele faz o quê? Ele ergue as paredes, ele começa a levantar as paredes e a dar forma à casa. Então, vamos ligar. O pedreiro ergue as paredes, tá certo? Então, ficou assim, ok? Olha, o encanador, ele cuida do material hidráulico, o marceneiro das portas e janelas, o engenheiro, ele faz os cálculos e o pedreiro ergue as paredes, tá bom? O número 6 diz assim: responda o que se pede. Aí, meus amores, é uma questão pessoal, tá bom? Ó, já temos aí. Letra A, quais os tipos de casa que você conhece? E letra B, quais os materiais foram usados para a construção da sua casa? A gente sabe que existem diversos tipos de casa, não é mesmo? De moradia. E que materiais diversos são utilizados na construção da casa. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, a casa de alvenaria, que é utilizado o quê? Cimento, tijolo, madeira, areia, não é mesmo? E que o material principal é o tijolo, por isso que a gente chama de casa de alvenaria. A gente tem também, ó, a palafita. A palafita, que são aquelas casas que têm uma estrutura mais erguida, ó, sobre as águas, tá certo? E que aí, ó, ela fica dentro da água, não é mesmo? Tem toda essa estrutura de madeira que ergue a casa, deixando lá no alto para que a água passe por baixo. Então, aí a gente pode perceber que ela é basicamente feita de madeira. A gente tem também a oca dos índios, que é feita com palha, algumas madeiras como o bambu, muita gente usa, muitos índios, não é mesmo? E aí a gente tem também a casa de pau a pique, que é feita com argila, com barro e também madeira, tá certo? Então aí, de acordo com esses tipos de moradias, quais são os tipos de casa que você conhece, meu querido? E depois vocês irão responder, ó. E na sua casa, a casa que você mora, foram utilizados quais materiais para construir? Tem vidro, tem madeira, tem tijolo, areia, ferro. Então, vocês irão observar a casa de vocês e anotar, combinado? Então, vamos lá. A gente tem agora o número 7. O número 7 diz assim: leia as frases e marque com X as respostas corretas. A gente tem aí, meus amores, uma frase em destaque que diz assim: a moradia deve ser. Primeiro parênteses. Lembra do que a Pro explicou mais cedo, há um tempinho atrás aqui, sobre a moradia? Ela nos protege de quê? Do sol, da chuva, do vento, não é mesmo? E aí diz aí, ó. Para o nosso conforto, a nossa casa serve para o nosso conforto? Sim, então vamos marcar um X, ok. Agora, meus amores, a nossa casa serve para abrigar a nossa família? Para dar segurança, conforto à nossa família? Também, então a gente também vai marcar. Agora, meus amores, a moradia serve para a gente sentir frio? Serve, gente? Não, né? Então, a gente não vai marcar, ó. Não. Agora, a gente tem aí, para proteger as pessoas, nós, a nossa família, nossos amigos. Serve? Sim. Então, vamos marcar. Ok. Agora, meus amores, serve para a proteção do sol e da chuva? Que ela nos protege, não é mesmo? Quando tá caindo muitos raios e tempestades e trovões, ela nos protege, não é mesmo? De a gente ficar todo molhado de chuva, não é mesmo? Também nos protege do sol, do calor. Ai,
né? Então, a gente vai marcar também. A moradia deve ser para expor a chuva? Não, se ela é para proteger, então ela não é para expor, não é mesmo? Então, a gente não vai marcar. Não vamos marcar o último parênteses, combinado? Então, ficou assim. Olha aí, a moradia deve ser para o nosso conforto, para abrigar a família, para proteger as pessoas e também para a proteção do sol e da chuva. Isso aí. Agora, meus amores, passando para o número 8, diz assim: observe as gravuras, identifique os tipos de casa e depois numere as imagens correspondentes, tá bom? Então, a gente tem aí, número 1, casa de alvenaria, número 2, casa de pau a pique, número 3, palafita e número 4, oca. E a gente tem aí as imagens que a gente revisou agora há pouco, não foi mesmo? Então, vamos lá. Essa primeira imagem aqui dessa casinha, ó, ela aparentemente feita com barro, madeira, então aí é uma casa de quê? Muito bem, uma casa de pau a pique, então vai ser o número 2, isso aí. Agora, meus amores, embaixo a gente tem uma casa de alvenaria, então aqui a gente vai escrever o número 1, ok. Depois, meus amores, a gente tem aí a próxima imagem, ó, que tem uma estrutura que tá erguendo ela, ó, para que ela não entre em contato com a água. Isso aí é o quê? Palafita, muito bem, número 3. E por último, a gente tem aí uma moradia bem legal, que ela pode ser grande e ela também pode ser, algumas podem ser pequenas. E olhem, meus amores, no interior da oca, ela não possui divisões, então não tem cômodos em algumas, tá certo? Como a Pro explicou, tem algumas que são bem grandes, mas que não tem divisões nenhuma por dentro, tá certo? Então, a última aí é a imagem de uma oca, então vamos escrever o número 4, ok. Seguindo, meus amores, a última questão da nossa atividade, que tá muito fácil essa atividade, mamão com açúcar, diz assim: leia as informações, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira sobre os profissionais que participam da construção de uma moradia. Então, a gente já viu lá em uma questão anterior sobre a função de alguns profissionais que trabalham para que a nossa moradia seja erguida com segurança, não é mesmo? E de maneira correta. Então, agora a gente vai ver mais alguns. A gente tem agora, meus amores, as funções e a gente vai relacionar com o profissional. Então, a gente tem na letra A, trabalha com portas e janelas. Na letra B, diz, fiscaliza a construção. Letra C, faz a planta baixa. Letra D, realiza os cálculos da estrutura. Letra E, levanta as paredes. E letra F, coloca a fiação elétrica. E agora, a gente tem do outro lado, na segunda coluna, eletricista, marceneiro, pedreiro, engenheiro, arquiteto e mestre de obras. Agora a gente vai relacionar. Vamos lá? Vamos lá. O primeiro profissional aí é o eletricista. O eletricista, meus amores, ele faz o quê? Ó, pensa aí, eletricista vem de elétrico, ó, de elétrica. Então, o eletricista, ele fica responsável pela parte da fiação elétrica. Onde está a parte da fiação elétrica? Na letra F. Muito bem. Então, vamos escrever, ó, eletricista, letra F. Depois, meus amores, o marceneiro. O marceneiro é responsável pelo quê? Quem lembra que a Pro explicou que o marceneiro, ele fica responsável pela colocação das portas, janelas, além do que ele pode também fazer móveis planejados e sob medida, não é mesmo? Então, onde está a função do marceneiro aí? Está na letra A. Muito bem, ó. Ele trabalha com portas e janelas. Agora, meus amores, o próximo profissional é o pedreiro.
é muito importante na construção, porque ele faz o quê? Ele levanta as paredes, isso aí. Onde está a função do pedreiro? Na letra E. Muito bom. O próximo, meus amores, é o engenheiro. É ele que faz todos os cálculos para que aquela construção tenha segurança e seja bem planejada, não é mesmo? Então, a gente vai escrever aí a letra D, porque ele faz o quê? Realiza os cálculos da estrutura. O próximo é o arquiteto. O arquiteto é aquele que planeja tudo. A planta, a divisão dos cômodos. Ele também é responsável por parte da decoração dos móveis. Algumas pessoas contratam os arquitetos para justamente ajudar nessa parte de onde colocar cada móvel para ficar um ambiente harmônico, tá certo? Então, o arquiteto, ele faz a planta baixa e também ele pode ser contatado para a parte da decoração. Então, onde está aí a função, meus amores, do arquiteto? Na letra C, muito bem, porque ele, faz a planta baixa e deixa os cômodos todos bem divididos, tá bom? E por último, a gente tem o mestre de obras. O mestre de obras, ele é quem segue as orientações do engenheiro e também quem fiscaliza os pedreiros e o restante do pessoal que está na construção. Então, ele faz o quê? Ele, ele fiscaliza a construção, se está tudo direitinho como o arquiteto e como o engenheiro querem, ok? Então, meus amores, essa foi a nossa atividade de revisão. Espero que tenham gostado. A prof fez com muito carinho e tá muito fácil essa revisão. Então, hoje essa foi a nossa última atividade antes do período do recesso, certo? Agora a gente vai ter aí um descanso bem merecido, porque estão fazendo com muito capricho as atividades. A Pro está gostando de ver. A Pro está com muita saudade. Logo, logo a gente vai se ver. E agora, segunda-feira, a gente vai se ver de longe, não é mesmo? Mandar um beijo assim, de longe. Mas a gente vai matar um pouco da saudade, tá certo? Então, fiquem com Deus, caprichem nas atividades, leiam os conteúdos direitinhos, tá bom? Para ficarem afiados, certo? Então, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula.